Olá, seja bem-vindo a este vídeo introdutório sobre a trigonometria. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula você vai aprender a definir as razões trigonométricas a partir de um triângulo retângulo. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, as relações trigonométricas são estudadas especialmente nos triângulos retângulo ou em círculos trigonométricos. Então, trago aqui este triângulo retângulo. Vamos definir as razões trigonométricas. Bom, conforme convém, isto aqui é um triângulo, tem três lados. Tem este lado e tem este lado aqui. Esses dois lados formam este ângulo reto aqui. Este ângulo reto tem 90 graus. Agora, esses dois lados que formam este ângulo reto são chamados de cateto. Significa que aqui temos o primeiro cateto que vamos chamar de cateto 1 e tem este cateto aqui. Este lado que é o cateto, vamos chamar de cateto 2. E tem este maior lado aqui. Este maior lado é chamado de hipotenusa. Chamado de hipotenusa. Agora, para definir as razões trigonométricas, como sino e cossino, definimos em função de um determinado ângulo agudo, né? Em determinado este ângulo, pode ser este ângulo θ ou este ângulo beta. Nós vamos definir a partir dos dois ângulos, né? Então, vamos definir a partir deste ângulo θ. Primeiro, a razão trigonométrica de sino. Pela definição, sino deste ângulo θ. Então, vamos dizer que seno deste ângulo θ vai ser igual a cateto oposto, né? Então, há uma coisa que você deve perceber. Em relação a este ângulo, este cateto que está à frente deste ângulo é designado de cateto. Este lado aqui é designado de cateto oposto. O lado que está à frente deste ângulo é cateto oposto. Agora, este lado aqui, que está próximo a este ângulo, este cateto aqui que está próximo a este ângulo, é chamado de cateto adjacente. Adjacente significa próximo. Então, é assim como vamos definir. Então, seno deste ângulo aqui vai ser igual a cateto oposto, vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa não é cateto, é este maior lado aqui, sobre hipotenusa. Agora, a hipotenusa podemos designar como sendo H, e este cateto oposto aqui designamos como sendo o cateto 2. Então, vamos escrever aqui o cateto 2. Bom, não há nomenclatura definida para poder designar qual dos catetos é 1 e qual dos catetos é 2. Não, isso é aleatório, né? Pode designar este aqui como sendo o cateto 2, assim como pode designar este aqui como sendo o cateto 1. Agora, vamos definir o cosseno. Razão trigonométrica de cosseno em relação ao ângulo θ, né? Agora, o cosseno é igual a cateto adjacente, né? Cateto adjacente é este cateto de C1 sobre a hipotenusa. Então, isto fica igual a cateto adjacente, que é igual ao cateto 1, isto sobre a hipotenusa. Hipotenusa, que designamos como sendo H, né? A letra. Então, é assim como é definida as razões trigonométricas de sino e cossino. Vamos definir a razão trigonométrica de tangente. Em relação a este ângulo aqui. Agora, tangente em relação a este ângulo aqui, deve prestar muita atenção. Para definir a tangente, já não entra este lado da hipotenusa. Tangente é igual a cateto oposto, né? O cateto oposto em relação a este ângulo é este cateto 2. Então, isto fica igual a cateto oposto, que designamos como sendo cateto 2, isto sobre cateto adjacente, que designamos como sendo cateto 1. É assim como é definida tangente. E daqui vamos definir o cotangente, né? O cotangente em relação ao ângulo θ vai ser igual a cateto adjacente é o inverso
nós dissemos que tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Cotangente é igual a cateto adjacente sobre cateto oposto. É o inverso da tangente. Então fica cateto adjacente, que é igual a cateto 1, isto sobre hipotenusa, né? Não sobre cateto oposto, assim que é. Então já definimos seno, cosseno, tangente e cotangente em relação ao ângulo θ. Agora vamos definir as mesmas razões de tangente e cotangente em relação a este ângulo beta. Em relação a este ângulo beta. Então, o lado oposto, primeiro vamos identificar qual dos catetos é cateto oposto e qual dos catetos é cateto adjacente em relação a este ângulo beta. Porque a posição dos catetos, ou seja, a definição de cateto oposto e adjacente varia em função da posição do ângulo em destaque. Agora, o ângulo em destaque aqui é o ângulo beta. Então, o cateto oposto em relação a este ângulo é o lado que está à frente. O lado que está à frente a este ângulo, este lado aqui, é o lado do segmento BC. Então, sendo assim, vamos definir que o seno deste ângulo beta vai ser igual a este lado aqui, que chamamos de cateto 1, né? Que vai ser igual a cateto oposto, que é cateto 1 sobre hipotenusa. Aqui eu vou simplificar, já não vou escrever cateto adjacente é nome. Vamos designar logo com as siglas, né? Que esse é 1 sobre hipotenusa. E vamos definir cotangente. Cosseno, antes do cotangente, cosseno de beta. Em relação a este ângulo aqui, o cateto adjacente é o cateto 2. Então aqui fica cateto 2 sobre hipotenusa. Depois vamos definir a tangente. Tangente em relação a este ângulo beta vai ser igual a cateto oposto, que é o C1 sobre cateto adjacente, que é igual a cateto 2. E vamos definir cotangente. Cotangente em relação a este ângulo beta vai ser igual a este cateto adjacente sobre cateto oposto. Este cateto é adjacente em relação a este ângulo beta. Cateto oposto, este aqui em relação ao ângulo beta. Então, deve prestar muita atenção em relação ao ângulo em destaque. Por isso, porque corre risco de definir seno, cosseno, ou seja, as razões trigonométricas em um ângulo errado. Então, deve destacar o ângulo. Então, aqui vai ser o cateto 2, que é cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é cateto 1. Já sendo assim, já definimos todas as razões em relação ao ângulo beta e em relação ao ângulo θ. Após a definição, vamos resolver alguns exercícios da aplicação desses conceitos. Então, os exercícios que eu trago aqui são esses aqui. Considera-se dois triângulos retângulos, né? Determina as medidas de x e y e a amplitude de ângulo alfa e beta. Neste primeiro triângulo aqui é para determinar a amplitude, é para determinar as medidas do lado x e o lado y. E neste triângulo aqui é para determinar a amplitude deste ângulo beta e o ângulo alfa. Portanto, aqui vamos resolver isto de forma rápida. Vamos primeiro determinar o valor de x. Então, qual é o critério para poder determinar o valor de x? Temos que identificar o ângulo em destaque. Neste caso, o ângulo em destaque aqui é este ângulo de 30 graus, né? Não vai ser este ângulo porque a amplitude deste ângulo não nos foi dado no exercício. Então, vamos nos basear em função deste ângulo já conhecido. Agora, o destaque vai ser este lado x e não podemos fazer a relação ou procurar uma razão trigonométrica que entra esses dois lados, porque os dois lados são de incógnita. Vamos nos basear neste lado e este outro lado que já foi dado o valor. Neste caso, este lado aqui em relação a este ângulo é a hipotenusa, é o maior lado. E este lado aqui
é igual ao cateto oposto. Agora vamos procurar daquelas razões de sino, cosseno, tangente e cotangente. Qual a razão que na sua definição entre cateto oposto e a hipotenusa? Neste caso é o seno. Então vamos dizer que o seno deste ângulo de 30 graus vai ser igual a cateto oposto, que é o x, sobre hipotenusa, né? Que é igual à medida de 10 metros. Agora, precisamos de ter a noção dos ângulos especiais, né? Para podermos saber em que valor, ou seja, qual é o valor do ângulo de 30 graus para o sino. Então, tem uma tabela muito simples, esta tabela aqui, que deve saber preencher para não sofrer, né? Então, ângulos especiais da tabela de ângulos especiais. Vamos preencher. Então, aqui vamos ter o 0 grau, o 30 grau, o 45 graus, o 60 graus e 90 graus. Então, aqui vamos ter a razão de sino, cosseno, tangente, né? E aqui também vamos ter, no fim, o cotangente. Então, como resolver isto? É contar de 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, começa de 0, 3 e 4. Depois eleva tudo ao quadrado. A raiz, neste caso, raiz quadrada, raiz quadrada. Depois divide tudo por 2. Então, divide aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2. Depois faz raiz quadrada de 0 dá 0, 0 dividido por 2 dá 0. Então, raiz quadrada de 1 dá 1, 1 dividido por 2 é 1 sobre 2. Não vamos escrever 0,5, não vamos trabalhar com números decimais. Então, aqui, raiz quadrada de 2 é um número imperfeito. Então, vamos manter raiz de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 3 também é imperfeito. Então, vamos manter. Depois, raiz quadrada de 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, tendo preenchido esta coluna dos sinos, para poder ter a coluna a linha dos sinos, não coluna, a linha do sino, é copiar da esquerda para a direita, né? Começar da direita para a esquerda, começar deste valor, põe aqui, este raiz de 3 fica raiz de 3 sobre 2. Aqui fica a raiz de 2 sobre 2. 1 sobre 2 fica aqui. 1 sobre 2, este 0 fica aqui. Para poder preencher a coluna do sino, da tangente, então tem que fazer esta relação de sino sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno, significa dividir este por este, este por este, este por este, este por este, este por este. 0 dividido por 1 dá 0. 1 sobre 2 dividido por, por 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Isto dá-nos raiz de 3 sobre 3. Pode fazer os cálculos aí. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é o mesmo número, isto vai dar 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, isto vai ser igual a raiz de 3. 1 dividido por 0 não vai existir, né? Depois, copia da direita para a esquerda. Levando não existe para aqui, levando raiz de 3 para aqui, o 1 fica aqui, raiz de 3 sobre 3 aqui e o 0 aqui. Então, esta aqui é a tabela dos ângulos especiais. Então, aqui neste exercício, queremos o sino de 30 graus. O sino de 30 graus aqui é 1 sobre 2. Então, vamos substituir. 1 sobre 2 vai ser igual a x sobre 10 metros. Este 10 está a dividir, quando passa para cá, multiplica. Fica 1 sobre 2 vezes 10 metros vai ser igual a x. 1 sobre 2 vezes 10 fica 5. Então, fica 5 metros igual a x. Ou seja, x é igual a 5 metros. Já determinamos o valor de x. Falta o valor de y aqui. Então, para podermos determinar o valor de y, temos como destaque este lado y. E o ângulo é este lado de 10. Então, em relação a este ângulo, este cateto é cateto adjacente, este lado é hipotenusa, né? Então, qual a razão trigonométrica que na sua definição entre cateto adjacente e hipotenusa? É claro que é o cosseno. Então, aqui vai ficar cosseno
de 30 graus vai ser igual a cateto adjacente, que é o y, sobre o 10 metros. Então, procurando o valor de cosseno de 30 graus na tabela, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fica a raiz de 3 sobre 2, vai ser igual a y sobre 10 metros. Este 10 metros está dividir quando passa para cá, multiplica. Isto fica a raiz de 3 sobre 2 vezes 10 metros, vai ser igual a y. Muito bem, então daqui vamos simplificar. Divide por 2, aqui também divide por 2, fica 5. Fica a raiz de 3 vezes 5 metros vai ser igual a y. Então, aqui podemos não dividir, não calcular, isto aqui deixar do jeito como está, só organizarmos. Então, fica 5 raiz de 3 metros vai ser igual a y. Significa que y vai ser igual a 5 raiz de 3 metros. Quem quiser pode calcular a raiz quadrada de 3, que é 1,7, né? Depois multiplicar por 5, mas mesmo assim já está bom, não tem nenhum problema. Então, daqui vamos determinar a medida, ou seja, a amplitude desses ângulos aqui, né? Vamos calcular a amplitude desses ângulos aqui. Então, temos aqui este triângulo número 2, o segundo triângulo, né? Então, neste segundo triângulo aqui é para determinar as amplitudes de ângulo beta e alfa. Primeiro vamos calcular a amplitude de alfa, do ângulo alfa. Então, veja só, sendo destaque este ângulo aqui, então aqui fica seno de alfa, né? Vai ser igual a 1 sobre 2. Então, aqui vamos procurar o ângulo em que o seno é igual a 1 sobre 2, né? Nesta tabela dos ângulos especiais. É o seno de 30 graus. Então, sabendo que é o seno de 30 graus, fica seno de alfa vai ser igual a seno de 30 graus, uma vez que 1 sobre 2 é igual a seno de 30. Depois simplifica seno com seno, fica alfa igual a 30 graus. Então significa que esta amplitude aqui equivale a 30 graus. Mas bom, é normal você não fazer assim, né? Procurar uma outra razão que inclui cateto adjacente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui temos todos os lados definidos, né? Então vamos lá. Tangente de alfa vai ser igual a cateto oposto, que é 1 sobre cateto adjacente, né? Sobre cateto adjacente, que é este cateto aqui, que dá raiz de 3. Agora, temos que racionalizar aqui de modo que não tenhamos a raiz quadrada no denominador. Então, é multiplicar por raiz de 3, aqui também é multiplicar por raiz de 3. Então, fica tangente de alfa vai ser igual a raiz de 3, isto sobre 3. Depois, vamos procurar o ângulo na tabela trigonométrica em que tangente é igual a 3 sobre raiz de 3. Então, veja só, este aqui é tangente de 30 graus. Então, fica tangente de alfa vai ser igual. Aqui vamos colocar tangente de 30 graus. Simplifica, simplifica. Fica alfa igual a 30 graus. Então, independentemente da razão que você for a escolher, se calcular de uma forma correta, no caso em que tem todos os lados definidos, há casos em que não tem todos os lados definidos, então é de caráter obrigatório procurar a razão trigonométrica que inclui os lados que já estão definidos. Aqui, todos os lados estão definidos, não é assim tão complicado. Depois, vamos determinar o ângulo beta, né? O ângulo beta, o lado oposto deste ângulo beta é este lado aqui. Este lado aqui, né? Temos este lado. Então, em relação a este lado aqui, que é lado oposto, este lado aqui é hipotenusa, este lado é cateto adjacente. Não, vamos procurar uma razão trigonométrica que entra este lado e este aqui, né? Ou podemos procurar que entra este lado e este lado, não vai ter nenhum problema. Então, veja só, beta, um lado que entra, uma razão que entra este lado, cateto oposto, e hipotenusa é o sino. Então, vai ficar aqui o sino de beta vai ser igual
A cateto oposto que é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos procurar na tabela em que ângulo seno é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é aqui. É 60 graus. Então, fica sino de beta igual a 60 a sino de 60 graus. Então, simplifica sino com sino, fica beta igual a 60 graus. Portanto, esta é que é a solução deste exercício aqui. São as amplitudes desses ângulos aqui. Se gostou do vídeo, subscreva, partilha, ajuda o canal a crescer. Até mais.